faço para expandir os meus negócios? Então, primeiro eu comecei e agora eu quero expandir. É a pergunta de todo mundo: como eu sei que é o momento certo para eu expandir? Eu tenho que olhar para a economia, eu tenho que olhar para mercado, eu tenho que olhar para a concorrência, eu tenho que olhar para o público-alvo que eu desejo, eu tenho que olhar para os meus clientes atuais. Para que eu tenho que olhar para poder saber se o momento é ideal para eu expandir? Bom, você sabe por que toda empresa fecha antes de completar um ano de vida no Brasil? Quase 80% delas. Gente, isso é um número muito alto, um percentual muito alto. E tudo isso, gente, porque não tem informação. Porque as pessoas às vezes entendem muito do seu negócio, mas elas não entendem como administrar o seu negócio. Que são regras gerais que se aplicam para todas as empresas, né? Então falta informação e, mais importante ainda, falta planejamento. Porque com dados, com informação, a gente se planeja para montar um negócio e também para expandir e fazer com que ele se mantenha saudável por mais tempo possível no mercado, tá? E uma outra questão, não só a falta de informação, mas a segunda questão é falta de monitoramento dos dados. Um gestor, para ele gerir bem uma empresa, ele precisa estar atento aos dados. Que dados? Todas as informações referentes ao negócio dele. Tudo isso que eu já falei antes, olha. É o macro e o micro. Eu tenho que olhar para a economia, eu tenho que olhar para os números internos da minha empresa, né? O que eu estou vendendo, o que eu estou saindo, receita, despesa. Eu tenho que olhar para os meus clientes atuais, eu tenho que olhar para aqueles que eu desejo atingir, que às vezes não são ainda atendidos por mim. Eu tenho que olhar para a minha equipe, para os meus funcionários, e eu tenho que olhar para a minha gestão. O que está faltando de informação para mim, enquanto gestor, para poder direcionar melhor os meus negócios, né? Então, gente, tem uma questão importante no mercado, que é a relação de oferta e demanda, que é muito simples, apesar das vezes as pessoas complicarem um pouquinho. Oferta é tudo que eu ofereço, são os meus produtos, os meus serviços. Demanda são as pessoas que vão usufruir desses produtos ou serviços que eu ofereço. Então, numa ponta tenho eu, empresária, na outra ponta tem quem? O meu consumidor final. No meio desta relação entre minha empresa e o consumidor final, tem algumas pessoas que podem estar envolvidas, ou até empresas que podem estar envolvidas, por exemplo, fornecedores, tá bom? Ou de serviços ou de produtos. Enfim, quando a gente fala em oferta e demanda, a gente está dizendo que é preciso um equilíbrio perfeito entre oferta e demanda para que eu consiga ter sucesso no meu negócio. Não adianta eu ter uma alta demanda, eu ter alta procura pelos meus serviços ou os meus produtos se eu não dou conta de atender. E o contrário também é verdadeiro. Não adianta eu ofertar muito produto e muito serviço se eu não tenho quem consuma. Então, o equilíbrio sempre é a melhor opção para tudo, né? E o que equilibra oferta e demanda? Várias coisas, inclusive preço, mas não é só preço. A gente vai ver aqui no decorrer da live aqui, ok? Inclusive, pessoal, oferta e demanda regulam o preço do mercado, né? Por quê? Por exemplo, se eu tenho muito carro, quando eu tenho muito carro no mercado e a economia não está tão ativa e as pessoas não têm poder aquisitivo para comprar os carros, o que acontece com o valor? Entra em promoção, enfim, são várias questões que regulam o preço do seu produto ou do seu serviço. Então, vamos lá, exemplo sobre o momento de expandir, de quando expandir. Eu tenho duas situações para expandir meu negócio. Eu tenho a situação quando eu trabalho com produtos e eu tenho a situação quando eu trabalho com serviços. São coisas distintas, tá bom? Quando eu monitoro por pelo menos uma semana o meu negócio, quando eu falo em produto, eu vou saber por dia da semana o quanto que é o meu consumidor final do meu produto, ok? Então eu não vou ter problemas com o estoque. Nem vai sobrar e nem vai faltar muito. Vai ter uma pequena margem aí que sempre tem, mas sobrando, eu acondiciono de uma forma que eu possa usar numa próxima oportunidade, no próximo dia de venda. Se não, tá tudo bem. Se acabou, infelizmente, eu fiz uma previsão equivocada, eu vou ter que ir embora antes e vou deixar de vender, percebe? Então a ideia é eu equilibrar essas duas pontas, equilibrar a minha oferta, a demanda real. Vai anotando dia a dia o que você vendeu, o que aconteceu com o seu público, se teve menos público que nos outros dias, se teve muita pergunta sobre o seu produto e sobre o valor do seu produto, mas não houve compra, não houve consumo, porque aí de repente você tem que fazer algum ajuste, tá? Faça essas observações por pelo menos uma semana. O que você faz então? Nessa primeira semana você mensurou os dados. O que você faz? Na segunda semana você aplica, funcionou? Bingo, deve ser a sua fórmula aí para poder trabalhar durante o mês. Se não, vai ajustando até 30 dias para você fazer uma média aí dos insumos, para que você sempre tenha insumo para atender a sua demanda. Isso é muito importante. Um gestor, uma pessoa que cuide de um negócio,
ela só tem a possibilidade de ter sucesso quando ela monitora esses dados. E mais do que monitorar os dados, ela toma decisões a partir dos dados. A gente tem concorrente direto e concorrente indireto. Concorrente direto é aquele que vende o mesmo produto que nós. Concorrente direto é aquele que vende algo semelhante ou que concorra com o nosso produto. Por exemplo, vocês acham que o McDonald's é um concorrente? O McDonald's Piracicaba é um concorrente para um carrinho de cachorro-quente em São Pedro? Sim, é. Por quê? Porque às vezes as pessoas vão optar em comer um sanduíche no McDonald's e não comer o cachorro-quente aqui da cidade. Ela vai para outra cidade, ela vai passear e agrega valor ao produto. Ah, mas lá vai pagar muito mais caro, vai gastar muito mais. Ok. Mas às vezes a pessoa está escolhendo isso. Ela quer agregar à alimentação, que ela já vai ter que fazer porque é o horário dela se alimentar, ela quer agregar um passeio, ela quer agregar algo novo, algo diferente, tá? Então, quando você está gerindo um negócio, quando você é gestor de um negócio, você tem que deixar o achômetro completamente de lado, você não pode chutar. É o seu negócio, é a sua prosperidade, é o seu sucesso. Você vai chutar com o seu sucesso? Não. Monitore os dados e a partir desses dados, tome as decisões que forem mais convenientes para o seu negócio. Vamos ver o momento de expandir quando você trabalha com serviços, tá? Por exemplo, na área de consultoria, o que está acontecendo no momento? Eu tenho mais demanda do que oferta. O que quer dizer isso? Eu estou tendo muito mais clientes do que eu estava com condições para atender. O que rapidamente eu fiz quando eu percebi isso? Eu comecei a procurar uma pessoa que pudesse me ajudar. Percebe? Serviço até às vezes mais delicado que produto. Porque o serviço ele tem muito assim, especialização, né? O serviço que tem muita mão de obra especializada, ele requer muito cuidado na relação e no equilíbrio oferta e demanda. Para que a gente sempre esteja conseguindo atender todos os clientes que vêm nos procurar. E aí tem aqueles períodos que oscilam, né, gente? Tem período que essa sazonalidade que a gente chama. Tem períodos que a gente vende menos, tem períodos que a gente vende mais, tem períodos que a gente é mais procurado, tem períodos que a gente é menos procurado, e a gente tem que ir se conduzindo com isso. Por isso que às vezes as empresas optam por terceirização, por terceirizar trabalhos. Por exemplo, um assessor contábil, um escritório de contabilidade, é um profissional que é terceirizado. Vamos ver então agora, segunda pergunta que fazem muito para mim. Que informações ou dados eu preciso ter para expandir o meu negócio, tá? Como nome da marca, é muito importante para você traduzir o conceito que você quer imprimir sobre a sua empresa. Marca tem a ver com conceito. Qual é o lugar do meu produto, do meu serviço, da minha empresa, da minha marca na mente das pessoas? Quando a gente ouve McDonald's, o que a gente pensa? Qual é o lugar dessa marca na nossa mente? Quando a gente pensa Coca-Cola, qual é o lugar dessa marca na nossa mente? Que palavra vem que a gente associa imediatamente a essas marcas que a gente conhece mais? O seu preço vai te posicionar no mercado, a tua qualidade vai te posicionar no mercado, o teu atendimento vai te posicionar no mercado, a inovação vai te posicionar no mercado, você se tornar referência. Eu acho que a melhor coisa que uma empresa pode ter, sabe? É ela se tornar referência no segmento em que ela atua. Eu tô numa cidade pequena e só tem 3, 4 concorrentes, a gente pode ter uma fatia um pouco maior. Agora, quanto mais concorrentes eu tenho, menores essas fatias podem ficar. Você que já tem um empreendimento, você sabe quantos % do mercado, em média, que você já detém? Porque as pessoas nem sempre, e não precisam ter um curso de administração para abrirem um negócio. Mas elas precisam ter informações claras, nítidas, para tomarem as melhores decisões. Muito bem, aí eu tenho um exemplo. Vamos imaginar que eu, como consultora, tenho 10% do mercado, só que eu escolho mais. Eu escolho ter 30%. Então, o que se requer para que eu saia de 10% e vá para 30%? Que a minha fatia de mercado aumente 20%. Eu vou ter que ter um plano estratégico de expansão. E, gente, um plano estratégico de expansão não é tão simples de você construir sozinho. Então, 2 dicas aqui para vocês que querem expandir o seu negócio. Ou procurar um consultor que vai orientar esse processo de expansão, ou procurar pelo Sebrae, que ajuda micro e pequenos empresários a expandirem seus negócios, ok? A gerirem seus negócios com mais clareza aí. O consultor, você vai pagar por isso. O Sebrae, você não necessariamente vai pagar por isso, porque eles têm um tipo de trabalho que eles oferecem vários cursos gratuitos e tal. Única coisa é que, quando você contrata um consultor, você faz o quê? Você delega para ele a responsabilidade da estratégia. Ele vai resolver a questão estratégica. Você não vai ter que atuar conjuntamente com ele. No caso do Sebrae, é um pouquinho diferente. Você tem que ter uma proatividade.
no seu negócio, porque você tem que fazer o Sebrae dar as coordenadas, mas quem executa, quem opera é você, é o gestor, tá? O que é excelente para aprender também, tá? Então, você tem essas duas possibilidades quando você vai construir o seu plano de expansão para você aumentar o seu market share, que é a fatia de mercado. Eu vou falando de vez em quando os termos em inglês, embora eu não goste muito, só para vocês irem associando, tá? Aí, vou falar outra palavra em inglês e vou emitir um conceito muito pessoal, tá? Branding. Eu tô ouvindo muito falar de branding para lá, branding para cá. E, na verdade, o que é isso? Na verdade, são ações de posicionamento, de propósito e de próprio valor da marca, né? Então, o objetivo do branding ou de você repaginar ou reavaliar a tua marca é criar conexões conscientes ou inconscientes, porque o marketing trabalha no nível inconsciente também, né? Para que o cliente escolha a sua marca e não escolha do seu concorrente, tá? É uma indução de propósito para que o cliente vá para a sua marca. Se você consegue expressar o seu conceito dentro da sua marca, conceito de sustentabilidade, conceito de agilidade, conceito de otimização de tempo, depende do segmento que você trabalha. Expressando o seu diferencial, eu acho que você não precisa fazer mais nada, não precisa ficar floreando. O segredo de todo negócio é informação. Um gestor só consegue administrar bem a partir de dados consistentes, porque daí ele consegue tomar decisões mais assertivas, né? A maioria das empresas fecha no primeiro ano, antes do primeiro ano de atividade no Brasil, porque não tem a informação. O que não acontece com vocês que estão aqui comigo, porque vocês estão dando informação, muita informação, para vocês transformarem em dados e, a partir desses dados, tomarem as decisões estratégicas mais adequadas para o seu negócio. Conhecer a solidez do seu negócio. O que é solidez? Marca, posicionamento e fatia de mercado. São 3 coisas extremamente importantes para você. A minha marca reflete o conceito que eu quero passar? A minha marca, o que eu entrego está condizente com o conceito que eu estou passando na minha marca? Posicionamento de mercado. Eu sei quantos % eu tenho do mercado? Eu sei quantos cachorro-quente ou quantas pizzas eu vendo? E eu sei quantas pizzas são vendidas no todo para eu saber quantos % eu vendo. Isso é extremamente importante se você quer expandir o seu negócio. É saber qual que é a sua fatia de mercado, o seu market share, tá? E o branding que eu falei, mas que eu nem vou considerar aí, porque é algo que você pode fazer, mas não necessita fazer. E não esquecer, né, gente, que o nosso sucesso ele tem muito a ver com o equilíbrio entre a oferta e a demanda. É eu sempre estar monitorando se a minha oferta está ajustada à minha demanda, se o que eu estou entregando está suficiente para o público que está demandando de mim, desse meu produto, desse meu serviço, tá bom? Bom, vou finalizando então por aqui. Vou começar a live, que é a sequência dessa, que nós vamos falar sobre o profissional especializado que vai fazer esse processo, vai orientar esse processo de expansão para você, tá? Que pode ser o consultor ou pode ser o Sebrae. E, efetivamente, nós vamos começar com o item. Como posso expandir meus negócios na prática? Aí que vem todas as dicas quentes. Hoje foi só uma introdução, pessoal. Gratidão por vocês estarem aqui. Um beijo no coração de vocês, ótima semana. E o que mais é possível a gente criar em termos de expansão na nossa vida, né? Seja na nossa vida pessoal, seja na nossa vida profissional, seja na nossa vida material. O que mais é possível.